Você está sentindo o Espírito de Deus na sua vida? Agora eu vou olhar duas faces desta mensagem. A primeira é: Deus nos estabeleceu na terra e nos fez parte desta obra imortal. A igreja, ela continua viva e imortal. Morre um membro, mas a igreja não morre. Cai um líder, mas a igreja não cai. Um crente recua, mas a igreja não recua. Alguém parte para a heresia, mas a igreja não é contaminada. Ela é imortal, ela é vencedora, porque assim é o seu dono, que é Cristo Jesus. Amém? E um dos motivos principal que Deus estabeleceu a igreja na face da terra, eu não estou dizendo principal, mas um dos motivos. Um dos motivos que Deus estabeleceu a igreja na face da terra foi para que a igreja tenha poder sobre demônios. Diga comigo: Deus estabeleceu a igreja na terra para que ela tenha autoridade sobre demônios. Eu volto a ler aqui o verso 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Observamos, tantos demônios, eu vou chamar de anjos, melhor dizendo, tanto os anjos que permanecem na presença de Deus, como os anjos caídos, eles conhecem a autoridade que Deus deu para a igreja. Pedro diz que os anjos desejavam fazer o que nós estamos fazendo, mas Deus não permitiu. E os demônios sabem da autoridade que a igreja recebeu, porque eles são vencidos pela igreja. Então, Deus estabeleceu a igreja na face da terra para ter domínio sobre Satanás. Agora, eu não vou endemonizar todas as coisas. Por exemplo, vocês aqui não têm esse problema, mas no Brasil nós temos alguns irmãos, eles pedem oração, pastor Álvaro, ora por mim porque o demônio não me deixa tranquilo. Logo cedo eu acordei, fui pegar o carro, estava com 2 pneus furados, pastor. Só que eu olho o pneu do carro do irmão, está igualzinho minha cabeça, careca. Não é demônio, irmão, é só trocar o pneu. Não fica botando culpa nos demônios, porque você está negligenciando andar com o carro com o pneu careca. Nós não vamos endemonizar todas as coisas, mas nós não podemos descartar que o diabo está por detrás de muitas coisas, inclusive influenciando vidas de crentes. Viu? Influenciando. Ele não tem autoridade enquanto Cristo está na sua vida, mas se você não vigiar e orar, ele pode ter influência na sua vida. E aí você precisa aprender, não precisa estar lendo muitos livros sobre guerra espiritual. Leia a Bíblia. Leia Efésios, capítulo 6. Você vai ver demônios querendo dominar nações, lares, e querendo destruir crentes, mas o Senhor nos deu autoridade sobre demônios, e eles são repreendidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
E o Senhor nos deu arma para desfazer toda a obra do diabo, que é através das orações, do louvor, da leitura da Bíblia. Agora, o crente, ele tem intimidade com Deus, ele tem autoridade sobre os demônios. Quando ele perde a sua intimidade com Deus, o demônio tem autoridade sobre ele. E nada nos assemelha a Jesus do que o nosso espírito de humildade. E nada nos assemelha ao demônio quando nós estamos revestidos de orgulho. Se você quer parecer com Jesus, tenha a virtude de uma pessoa humilde de coração. Se você quer parecer com os demônios, se revista de orgulho, de vaidade, de jactância, de avareza. Você vai ficar parecido com os demônios. Mas ninguém aqui quer isso. Então é melhor nós parecermos com aquele que nos deu autoridade sobre os demônios. E eu repreendo agora toda ação do diabo que queira perturbar a vida de crentes nessa nação. E que o Senhor possa dar paz aos corações aflitos, porque o Senhor nos deu autoridade sobre demônios. Amém? Segundo, Deus estabeleceu a igreja para que através dela os sinais aconteçam. Curas divinas, milagres. A igreja está presente, o milagre, os sinais têm que estar acompanhando. Mas hoje nós queremos terceirizar a oração milagrosa para uma ou duas pessoas, como se eles fossem crentes especiais. E Jesus disse assim: e todos aqueles que crerem em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Você recebeu este poder. Está alguém doente na sua casa? Ora, abençoa, repreende a enfermidade e o milagre vai acontecer. Se não acontecer o milagre de uma cura, o Senhor vai revelar para você o porquê daquele momento de enfermidade. Eu tenho um filho. Eu sou casado com a irmã da Helena. Há 43 anos sou casado com uma mulher chamada Tomiko. E eu amo aquela japonesa, mas só ela, com minha esposa, 43 anos. E o Senhor nos deu um filho. Com 3 meses de idade, o meu filho tomou uma vacina que era obrigatória, uma vacina a tríplice. E ele sofreu um problema após a vacina, teve uma lesão no cérebro. E ele tem uma mão e um pé, uma perna com um tom de paralisia. E a mente dele tem hora que parece mente de uma criança de 4 anos, de 3 anos, mas ele já tem 39, 40 anos. Quando o Senhor me cercou e me chamou para o ministério, depois de correr muito tempo, eu comecei pastoreando uma igreja, uma congregação da igreja de Uberlândia. E muitas vezes, muitíssimas vezes, eu estava pregando e meu filho sofria um ataque epilético na minha frente, na frente do púlpito. Algumas vezes rápido, outras vezes demorava um pouco mais. Algum dia, até 4, 5 vezes. Outro dia, uma vez, mas todos os dias ele tinha um ataque epilético. Levamos em vários médicos, vários pastores orou pelo meu filho, eu e minha esposa oramos também, e ele não recebeu a cura. Levei numa junta médica, numa cidade em São Paulo, Ribeirão Preto, que estava vindo da França, e examinaram o meu filho, e disse: olha, ele não tem condições jamais de se recuperar.
E a tendência é ir atrofiando, atrofiando, e até os 11 anos ele morrer. Porém, um dia eu estava ministrando, e ele sofreu um ataque epilético muito forte. Aquele dia foi violento. E demorou horas no hospital. Quando nós voltamos do hospital, era aproximadamente às 6 horas da tarde, e ele estava todo machucado. Feriu por dentro, a cabeça, ferido, com aplicação de injeção. Eu trouxe ele para casa juntamente com a minha esposa. Ele já estava melhor, já tinha voltado do efeito do medicamento. E eu entrei numa crise não ministerial. E eu fiz uma oração, eu proferi a Deus uma oração em silêncio. Só eu e Deus. Entrei num quarto da minha casa sozinho e orei dizendo: Senhor, eu vou continuar pregando que o Senhor liberta dos vícios. Porque o Senhor libertou meu pai, minha mãe, tenho visto isso acontecer. Eu vou continuar pregando que o Senhor batiza no Espírito Santo. Porque o Senhor me batizou, batizou minha esposa, meu filho. Mas pregar que o Senhor cura, eu não vou pregar mais. Eu vou crer que o Senhor cura. Mas como eu vou pregar e um filho meu sofrendo ataque epilético na minha frente? Jamais tem condições de eu continuar pregando que o Senhor tem poder para curar. Eu vou crer. Eu fiz essa oração em silêncio. E quando foi 8 horas da noite, entramos no carro e saímos para dar uma volta na cidade, distrair um pouco, sair com o menino, com o meu filho. E resolvemos passar na casa de um irmão que é pastor, naquela época era diácono, e hoje é pastor em Uberlândia. E eu disse para minha esposa: vamos entrar aqui na casa do nosso irmão, conversar um pouquinho com ele. Minha esposa pegou o meu filho e nós dirigimos. Ela dirigiu para a cozinha onde estava a irmã e eu me dirigi para uma sala onde estava o dono da casa. Quando eu chego na sala, estava lá um irmão que era presbiteriano. Isso tem alguns anos, e ele foi batizado no Espírito Santo. E naquela época, a igreja tradicional não aceitava crentes ou membros que dissesse que foi batizado no Espírito Santo. E esse irmão estava na casa desse diácono assembleiano para saber mais a respeito do Espírito Santo. E quando eu cheguei, o irmão apresentou ele para mim. Esse daqui é o irmão fulano, mas eu estava tão chateado, tão sem graça, estava zangado com Deus, que eu não estava muito afim de saber quem era aquela pessoa. E aí ele disse para mim: pastor Álvaro, prazer em lhe conhecer, o senhor está chegando, eu estou saindo, e eu dentro de mim já podia ter ido há muito tempo, e eu estava muito arrasado. Meu filho estava todo ferido. E aí ele disse: pastor, ora por mim. E depois o irmão vai contar o que aconteceu comigo na igreja presbiteriana. Eu estava tão triste que eu pedi para o dono da casa orar, o diácono. O irmão pediu para mim, eu falei: irmão, ora por ele. Quando o irmão começou a orar, Deus visitou aquele presbiteriano que fazia uma semana que tinha recebido o batismo no Espírito Santo. E ele falou numa língua estranha muito bonita que eu jamais vi outra igual. E quando ele falou em língua estranha, ele levantou o dedo rumo ao meu rosto, para não dizer rumo ao meu nariz, e Deus não me chamou nem de servo e nem de filho. Possivelmente ele estava zangado comigo também. E me chamou de homem. Homem,
esta tarde tu questionaste comigo a respeito da cura do seu filho. Se eu quiser curá-lo, eu posso fazer isto hoje, agora. Porém, eu não vou fazer a não ser no meu tempo. Porque eu usarei esse teu filho como professor na sua vida, no seu ministério. E aquilo que você não aprendeu em escola teológica, ele te ensinará. E no meu tempo eu vou tocar na vida dele. Quanto tu disseste que não vai pregar mais que eu curo, não deixa de pregar. Prega porque eu tenho poder para curar. E quando tu estiver pregando a minha palavra, cura há de acontecer. Porque minha palavra não volta vazia. Ela tem poder sarador. Amém. Aleluia. Ela tem poder curador. E eu creio que Jesus está curando pessoas aqui nesta noite. Porque eu prego a palavra de Deus. Eu uso o nome de Jesus. E debaixo da autoridade da palavra, as pessoas são curadas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus estabeleceu a igreja para que aconteça milagre. Mas nem todas as doenças são curadas como nós queremos. E ele é meu professor, particular. Ele é meu professor. Franco conhece ele, Helena, Saulo conhece, é muito amigo do Saulo, mas ele é meu professor. Eu aprendo com o Deiso, que tem deficiência mental e paralisia física, mais do que com o melhor professor de teologia que eu já tive. Porque ele me ensina a lição de humildade. Pessoas descrentes chegam em casa e dizem assim: pastor, deixa o seu filho ir para a minha casa, passar um dia, porque o sorriso dele me dá paz. O semblante dele me traz harmonia. Ninguém tem um professor desse em casa. E não pago nada para ele me dar aula. Há poucos dias, ele gosta muito de estar no templo, há poucos dias eu precisei de levá-lo para casa, ele não queria ir, porque ele gosta demais de ficar no templo, lá no pátio da igreja. Mas eu forcei ele a entrar no carro. Já homem, formado, tem 40 anos hoje. Não forçar, sem eu perceber, eu risquei as costas dele com as minhas unhas. E a gente usa dar banho nele, porque ele não toma banho sozinho. Ele toma banho, depois a gente vai dar uma geral. E a minha esposa viu que as costas do Deiso estavam riscadas, e eu estava estudando, preparando para pregar à noite, naquela tarde corrida, e eu via que a Bíblia para mim parece que ela estava toda em branco. Aí minha esposa chegou e disse: Álvaro, parece que alguém tentou agarrar o Deiso, ou ele caiu. Aí eu lembrei, falei: não, bem, foi eu que forçar ele sem querer para botar dentro do carro. Ele virou o corpo e a minha unha riçou as costas dele. Passa um creme. Ela disse: tudo bem. Quando ela saiu, e ele também, Deus disse para mim: peça perdão para o seu filho, senão eu não libero a mensagem. Eu disse: mas é meu filho, eu não fiz com maldade. E continuei olhando a Bíblia, para mim ela estava toda em branco. E a mensagem não vinha de jeito nenhum. Aí eu chamei ele: Deis, vem cá. Estava sentado numa cadeira, sentei ele na minha perna, aquele homão sentado no meu colo. Eu disse: olha, o pai quer pedir perdão para você, porque eu risquei suas costas, você me perdoa?
Eu entendo o que ele fala. Ele disse, eu perdoo. E deu um sorriso. Aí eu quis saber com Deus, por que isso? Ele disse, se tu não pedir perdão, não libera a mensagem. Mas ele é meu filho. Mas antes dele ser seu filho, ele é meu filho. E você tem, entre aqueles que congregam contigo na minha casa, muitas pessoas que não têm aparência. Muitos que têm defeito físico e mental. Eu quero que você trata eles como o mais inteligente entre todos. Porque ele tem identidade. Por eles eu morri na cruz do Calvário. Eles têm alma e eu amo eles. E muitas vezes, só porque é uma pessoa insignificante na igreja, nós passamos perto e nem sequer cumprimentamos. E muitas vezes aquelas pessoas que parecem não ser, são os que são mais ainda. Então milagre e sinais acompanharão a igreja. Deus estabeleceu a igreja para operar milagre entre nós. E milagre como este, que é uma lição de vida para mim e para muitas pessoas. Então valoriza aqueles irmãos que muitas vezes não têm um QI avançado, não são grandes na casa de Deus, mas são grandes aos olhos do Senhor. E quando nós achamos que eles não são ninguém, eles têm sua identidade, sua vontade, sua personalidade. Quando eu acabei de pensar nisso e Deus falou comigo, eu abri a Bíblia, jorrou a mensagem como uma fonte cristalina de dentro da Bíblia, e naquela noite eu nunca preguei como eu preguei naquele dia. Deus liberou a mensagem. Amém? Eu vou encerrar. Não, tem que encerrar, que eu estou cansado demais. E Deus estabeleceu a igreja na terra para ela ser imortal. E para nós sermos imortal, nós somos imortal enquanto Deus tem uma obra para realizar em nossas vidas, aonde nós estamos. Pregar o Evangelho. Sermos testemunhas de Jesus. Pregar crendo. Vocês vivem numa nação. Hoje até uma pessoa perguntou para mim: o que o senhor está achando do Japão? Eu disse: quase perfeito. Porque não é perfeito. É quase. Uma cidade só é perfeita quando ela não tem cemitério, aqui tem. Quando não tem miséria, aqui tem. Quando não tem pecador, ela é quase perfeita, mas melhor é a nova Jerusalém de Deus. Vai ser perfeita. Agora, Deus lhe trouxe aqui para você fazer uma obra. Você não é um caça-níquel, não. Por mais que a sua intenção foi ganhar dinheiro para investir no futuro, e não tem nenhum pecado, mas a missão mais nobre é você ser testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo nesta nação. E o que não é fácil. Diz um velho pastor: morrer sacrificado por Cristo não é tão difícil, porque o sofrimento é 2, 3, 4 horas. Mas viver para Cristo é muito mais do que morrer sacrificado. Viver uma vida santa num mundo corrupto como este, todos os dias da nossa vida, é um preço muito caro. Devemos ser sal na terra e luz do mundo. Pregar o Evangelho a Cristo Jesus. Não ser indiferente às pessoas que temos ao nosso redor. Eu levantei uma campanha de oração na minha casa, eu e minha esposa e meu filho, que eu tenho mais 2, são casados. Orarmos todos os dias em favor dos nossos vizinhos. Porque Deus opera milagre quando nós nem imaginamos.
E nós estamos aqui. Deus nos estabeleceu na face da terra para pregar o Evangelho, para ser testemunha do Senhor. E você não precisa, para ser testemunha, ser um obreiro. Terceirizamos a evangelização, pagando alguns obreiros. E muitas vezes esses que recebem já não estão a fim de pregar o Evangelho. Simplesmente quer um grupo de pessoas ao redor dele para sobreviver bem. Mas ai de nós se chegarmos com a mão vazia diante de Deus. E quero lhe dizer uma verdade aqui, irmão. Pelos dias que eu andei no Japão, e ninguém me falou nada, só pelo o espírito da coisa, da liderança das igrejas no Japão, vai ter juízo de Deus mais leve para o japonês que não conhece o Senhor do que para obreiros que vivem intrigando um com o outro em vez de pregar o Evangelho. Vocês me ouviram? Ninguém falou nada para mim, mas eu percebi uma verdadeira desunião, cada um querendo formar o seu reino, como se ele morreu na cruz do Calvário por essas pessoas. Cada um querendo ministério fulano, ministério cicrano. O ministério é a cruz de Cristo, é o sangue de Jesus, é o Espírito Santo, é o Evangelho pregado. Este que é o ministério que Cristo importa para nós na face da terra. Quando eu digo isto, que haverá um juízo menos rigoroso para japoneses que não conhecem Jesus e mais forte para aqueles que conhecem e não dão testemunho para Jesus ser conhecido no coração deles. Há poucos tempos eu estava num congresso de missões em Guarapari, Vitória do Espírito Santo, ou lá no Espírito Santo. Rossel Shedd estava ministrando, um grande teólogo, mas um homem humilde, simples, que parece um crente de bancos de escola dominical. E ele estava dando um testemunho maravilhoso, que Jesus está salvando pessoas através de sonhos, milagres. E ele deu testemunho de um rabino, lá em Jerusalém, que orava a Deus, a Jeová, Senhor Jeová, o Messias, ele já veio ou ainda vai vir? Me diga alguma coisa sobre ele. Tinha sede de Jesus. E aí um anjo do Senhor se manifestou e disse àquele rabino: amanhã de manhã você vai ao Muro das Lamentações. Ele ficou alegre em parte, porque aonde os judeus, os rabinos vai levar as suas queixas, as suas orações. Chegando no Muro das Lamentações, você vai encontrar uma mulher. E ela está vestida com uma roupa assim e assim. E ela chama Bárbara. Tu aproxima-se dela e chama por nome Bárbara, e ela vai te explicar melhor a respeito do Messias. E no outro dia de manhã, contrariando as regras, ele foi até o Muro das Lamentações. E Bárbara era uma professora aposentada de uma universidade famosa nos Estados Unidos, e ela ia sempre a Israel, a Jerusalém, ao Egito, dar aula a alguns alunos de geografia, história bíblica, enfim. E naquele dia ela estava no meio de uma multidão, falando com os alunos na frente do Muro das Lamentações. E esse rabino chegou, olhou para ela, era uma mulher diferente, é uma mulher gentílica, mas o anjo havia dito para ele:
E ele chega por detrás dessa mulher e a chamou Bárbara. E ela ouviu que era a voz de um homem e temeu, por ser americana, e percebeu que a pessoa que o chamava era judeus, era um rabino. Ela entendia bem. Ela não olhou e nem deu atenção ao homem, mas chamou pela segunda vez, Bárbara. Aí ela falou com ele, tu fala comigo? Ele disse, sim. Eu orando ao Senhor, o anjo do Senhor me apareceu e me deu o seu nome, para que você me fale mais a respeito do Messias, se ele já veio ou nós devemos esperá-lo e ele ainda há de vir. Bárbara se sentiu cheia de Deus e falou de Jesus para aquele rabino. Explicou quem era Jesus, que ele já tinha vindo e morreu na cruz. E ali no meio de uma multidão, aquele rabino entregou sua vida para Jesus. Um mês antes de eu ouvir o Céu Shed, ele diz que já tinha mais de 30 rabinos que tinham aceitado Jesus. Mais de 30. E nesse dia, o Céu Shed tirou uma folha da sua Bíblia e diz, acabo de receber um e-mail da irmã Bárbara, que agora não é mais 30, foi 60 e agora são 90 rabinos em Israel que aceitaram Jesus Cristo como Salvador da vida deles. Mas ouça-me, eu estava sentado num centro de convenção, evangelista Saulo estava comigo, o meu filho caçula, o Davi também. Aí eu pensei, já li tantos livros maravilhosos. Quem já leu um livro aqui chamado Véu Rasgado? Alguém já leu? Seria bom vocês lerem. Fator Melquisedeque. Quem já leu? Seria bom vocês lerem depois que lerem a Bíblia. Porque esse livro fala de pessoas, nações, endurecidas ao Evangelho, e começou a haver um avivamento, porque os crentes resolveram orar, ou então o Senhor se manifestou, salvando pessoas através de sonho, e essas pessoas falando de Jesus para a família e convertendo famílias e famílias. O Japão é materialista, consumista. Tem mais gente dentro de loja de 5x5 do que aqui dentro desse templo. Comprando, comprando, comprando. E os crentes entrou também nessa. E eu também hoje quase que eu perdi a cabeça. Orei ao Senhor, livra-me de vendedor, Senhor, e dos brasileiros que estão aqui me levando nas lojas. Que eu não posso me endividar, Senhor. Mas assim mesmo comprei algumas coisas. E aí quando eu estava sentado ali ouvindo o Céu Shed, juntamente com meu filho Saulo, eu pensei, maravilhosa graça. Jesus está salvando sem a gente precisar de ir lá. E de repente o Senhor falou no meu ouvido, eu ouvi. E Deus diz o seguinte, eis que eu usarei toda a minha bondade e a minha misericórdia para fazer o meu filho ser conhecido aonde não é conhecido. É bonita essa frase, não é? Diga comigo, e disse Deus. E disse Deus. Eu usarei de toda a minha misericórdia, de todo o meu amor, para fazer o meu filho ser conhecido aonde não é conhecido. Quando eu ouvi essa frase aí que eu disse, graça maravilhosa. Ele vai fazer de tudo. Mas aí tem o outro lado da moeda. E Deus disse assim, eis que eu usarei da minha justiça para julgar aqueles que me conhecem e nada fazem para o meu filho ser conhecido
aonde não é conhecido. Aí pesou no meu coração. Repete comigo, e disse Deus, eu usarei da minha justiça para tratar, faz assim, com aquele que conhece o meu filho, e faz assim, nada fazem para o meu filho ser conhecido aonde não é conhecido. Vocês viram o peso dessa frase? E Deus disse para mim, diga onde tu for pregar, que eu vou estar usando a minha graça para salvar aonde o meu filho não é conhecido. O livro Fator Melquisedeque e Véu Rasgado e outros livros, Deus está manifestando em sonhos para salvar pessoas em lugares tão distantes. Mas Ele vai tratar conosco seriamente. Nós que conhecemos Jesus e já não estamos mais a fim de conhecê-lo mais. Conhecemos muito mais a história dos grandes homens, dos grandes atletas e atores e atrizes, e não conhecemos Jesus como deveríamos conhecer e anunciar aonde Ele não é conhecido. E isso acontece até entre nós. Entre nós os obreiros. Entre nós os cantores. Como se eu cantasse. Eu morei numa cidade chamada Santa Helena de Goiás. Cidade muito feia. Não diga para os irmãos lá não. Mas eu amava aquela cidade. Cidade limpa igual o Japão. Eles botavam o lixo no trevo da cidade. E lá morou um homem por 28 anos, quase 30 anos. Ele chamava-se Dimas. Dimas era de uma família que tinha bens. E na hora das repartições da herança, passaram o Dimas para trás. E ele colocou na cabeça que ele ia achar uma pedra de diamante. E que ele ia ficar rico e toda a família ia depender dele. E ele começou a andar olhando no chão para achar essa pedra. E foi se curvando, curvando. Criou pelos como de porcos, unhas sujas, dentes todos quebrados. E um dia eu saí para pregar numa cidade, junto com a minha esposa. E ela disse assim, Álvaro, será que não tem jeito para esse homem que mora aqui no lixo? Eu de forma assim, tão desligado, eu disse, tem, é só orar por ele. Eu chegando dessa viagem, eu vou orar pelo Dimas. Eu nem sabia que ele chamava Dimas. E já estava há 4 anos na cidade. E numa campanha de oração, Deus falou conosco que ia salvar 3 pessoas importantes na cidade. Eu pensei, só se for o prefeito, que o vice-prefeito já é crente. Só falta um gerente do banco, os outros todos são crentes. Só se for o juiz, porque tem advogado crente. E eu fui pregar, e cheguei lá, eu preguei sobre o amor de Jesus pelos perdidos. E para coroar a mensagem, eu falei sobre o amor de Jesus pelos andarilhos, pelas pessoas jogadas na rua. Quando eu sentei, o Senhor falou para mim assim, você não tem vergonha? Como é que tu prega que o meu filho ama os andarilhos e você mora 4 anos na cidade e você nunca falou do meu amor para Dimas? Senhor, segunda-feira, cedinho, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lá orar pelo Dimas. Aí quando eu ia chegando na minha cidade, 3 pastores amigos meus iam para Cuiabá, passaram por lá, nós passamos segunda-feira na fazenda, comendo, e à noite passamos também numa outra fazenda. Aí terça-feira o culto, anunciei no rádio que esses pastores estariam, e tinha mais de 1.500 pessoas no culto aquele dia. Uma laje, templo muito bonito.
E quando o pastor estava pregando, e eu saboreando a mensagem, quando eu olho pela porta lateral, quem estava entrando? O Dimas. 28 anos sem entrar numa repartição pública. Nunca entrou num recinto fechado. E ele apareceu na porta, e o Senhor disse para mim: tu não foi buscá-lo, eu o trouxe. Eis aí uma pessoa importante que eu quero salvar nesta cidade. Quando Dimas chegou, ninguém quis cumprimentá-lo. Os porteiros ficou meio de lado porque ele estava fedendo. Todo tipo de carniça. Estava no lixo, sujo. Os bancos todos tomados. Ninguém levantou para o Dimas sentar. E aí o Senhor disse: você viu? Se fosse uma autoridade, muitos levantariam para a autoridade sentar. Mas como é Dimas, mas eu morri por ele. E eis aí uma vida importante que eu quero salvá-lo. Aí ele veio, chegou num banco, quando ele assentou, todo mundo saiu de perto, ele estava fedendo. Aí o pastor fez o apelo, veio pessoas para a frente, e sabe quem veio? Dimas. Veio, ficou quase isolado. E aí o pastor disse assim: irmão, eu vou pedir para o pastor Álvaro orar por vocês. Esse aqui é o pastor que ama vocês. Aí o Senhor dizia: ama nada. Eu fiquei com vergonha. Eu falei para o pregador: você mesmo ora. Quando ele estava orando, o Dimas curvado pelo peso do pecado, dos anos olhando para baixo, o Senhor disse para mim: olha para o Dimas agora. A minha maravilhosa graça. De repente Dimas foi endireitando. Quando ele olhou para cima, veio um facho de luz, atravessou a laje do templo e clareou o rosto do Dimas. Uma pele linda como de criança. Os dentes pareciam de porcelana. O rosto dele brilhava. Era graça, a glória de Deus sobre a vida. E o Senhor disse assim: eis aí a minha graça salvando um homem. E a partir daquele momento, Dimas não olhou mais para baixo. Ficou reto e olhando no rosto de todas as pessoas. E o irmão que levou Dimas para casa para dar um banho nele, não como lavar carro, mas dar banho como numa criança, ele tinha desejo de ser batizado com o Espírito Santo e não era. E naquele momento Jesus batizou ele quando ele estava lavando Dimas. Não existe coração duro quando nós cremos na graça de Deus. Não existe cultura forte quando nós oramos. Os milagres começam a acontecer. Diga comigo: Deus estabeleceu a igreja na face da terra para nós